Olá, pessoal. Agora vamos resolver, o problema da concentração salina, né? Vamos construir um diagrama aqui para esse problema. Eu recortei a imagem lá da atividade, né? Vou colar aqui na área de trabalho do PowerSim para poder auxiliar com a construção do diagrama. Observe que a construção é bem intuitiva, né? A partir desta figura. Bom, vou construir o primeiro nível, que eu vou nomear por x, que é exatamente a quantidade de sal no tanque 1. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui para construir o segundo nível. O segundo nível será nomeado por y. Vamos construir as torneiras, ok? No tanque 1, nós temos duas torneiras, essa torneira externa e uma torneira que vem do tanque 2, ok? Porém, eu vou agrupar essas duas torneiras em uma única torneira aqui no meu diagrama, tá? Temos uma torneira que sai do tanque 1 para o tanque 2. Então, temos que ter uma torneira de saída aqui. Do tanque 2, nós temos uma torneira que chega a torneira de chegada aqui, que vem do tanque 1. Então, tem que ter uma torneira de entrada. E nós temos duas torneiras de saída. Essa torneira de saída externa aqui, que joga água para fora, e essa outra torneira aqui, que joga água para dentro do tanque 1. Então, eu vou agrupar essas duas torneiras em uma única torneira aqui no diagrama. Bom, vou renomear as torneiras aqui para entrada X e saída X, em alusão ao tanque X, né? Entrada do tanque X e saída do tanque X. Então, vou nomear assim. Esta daqui vou nomear para entrada do tanque e entrada Y e saída Y. Agora nós precisamos criar os links, né? Observe o seguinte, ó. Aqui pela torneira externa que joga água no tanque 1, nós temos 30 litros por minuto, com uma concentração de 0,01 kg por litro. Ou seja, isso resulta, né, em 30 vezes 0,01. Isto resulta em 0,3 kg por minuto. Como será constante, eu vou criar uma constante aqui para representar a quantidade de sal que entra pela torneira externa ali ao tanque 1, ok? Então, essa constante, lembrando que essa constante é construída com este recurso aqui. Essa constante, né, deve ser conectada à entrada do tanque 1. Então, já vou conectá-la ali. O sal também entra no tanque 1 a partir do tanque 2, né? Então, eu tenho que fazer uma conexão do tanque 2 com a entrada do tanque 1, certo? Ah, agora, a saída do tanque 1 depende também do tanque 1, né? Por quê? Porque a cada instante de tempo, né, sairá uma proporção do sal que tem, da quantidade de sal que tem no tanque, né? Então, por isso, nós temos que fazer essa conexão aqui. Por outro lado, ó, o sal que vai para o tanque 2, né, ele vai do tanque 1. Então, nós temos que conectar o tanque 1 à entrada do tanque 2. E o sal que sai do tanque 2, ele é uma proporção da quantidade de sal que tem ali no tanque, né? Então, nós temos que fazer o quê? Temos que conectar o tanque 2 à sua saída. Perfeito? Ahn,
Também já vou construir aqui um objeto para representar a variação do sal em função do tempo em cada um dos tanques. E para isso eu vou utilizar este recurso aqui, ó, essa ferramenta, que eu vou nomear aqui é dx underline dt, ou seja, variação do x em função do tempo. E da mesma forma, Ctrl C, Ctrl V, aqui será dy dt, né? dy underline dt. A questão é como que se dá a variação de um nível, né? É a taxa de entrada menos taxa de saída. Então já vou conectar aqui a entrada desse nível e também vou conectar a saída desse nível, ok? Aqui é a mesma coisa, entrada menos a saída. Então eu tenho que conectar essas duas torneiras aqui. Pronto, agora vamos. Próximo passo será acrescentar, né, as condições iniciais. No tanque 1, ou seja, aqui no nível X, que representa o tanque 1, nós temos que a quantidade de sal no instante inicial é zero, certo? Então basta eu dar um duplo clique aqui e aqui no campo de definição digitar o número zero. Pronto. Aqui no tanque 2, nós temos que no nível do Y, né, que representa o tanque 2, nós temos que a quantidade de sal é 20, né? A quantidade, a condição inicial é 20, certo? Por quê? Porque no problema foi dado que o tanque 2 tinha 20 quilos de sal no instante inicial. Então, por isso que nós colocamos aqui o valor 20. Ok? Ah, pronto, agora vamos definir aqui os valores, né? A constante. Essa constante aqui, ela representa a entrada pela torneira externa, ou seja, vai ser 0,3, 0,3. Por quê? Porque entra 30 litros por minuto a uma concentração de 0,01 kg por litro. Então, multiplicando 30 por 0,01 dá 0,3. Aplica. Essa torneira, vamos definir essa torneira aqui, falta defini-las. Como que é a definição dessa torneira? Ela está representando a entrada. Está entrando essa constante, que é a torneira externa, mais uma proporção do sal que tem no tanque 2, certo? E essa proporção é definida por essa torneira aqui, ó. Essa torneira, ela tem uma vazão de 20 litros desculpa, de 10 litros por minuto. Então, que proporção é essa, né? É só dividir, né, 10 por 1000, que vai ser 0,01 vezes a quantidade de sal que tem em cada instante de tempo ali no tanque 2, ou seja, vezes o Y. Então, no final das contas, essa torneira será constante, ou seja, saldo da torneira externa mais 0,01 vezes Y, certo? A saída nós definimos de maneira análoga, né? Quantos de sal que está saindo por essa torneira? Está saindo uma proporção do sal que existe em cada momento. E aqui nós temos uma vazão de 40 litros por minuto. Então, é 40 litros de quantos litros, né? É 40 sobre 1000, ou seja, 0,04 vezes a quantidade de sal que tem lá, que nesse caso é X. Ok? Então, é 0,04x. Agora vamos definir aqui o dx underline dt.
Como já foram vinculadas aqui a entrada e a saída, basta eu dar um duplo clique aqui em entrada X, menos duplo clique em saída X, aplico OK, certo? Agora vamos definir essa torneira aqui. Esta torneira é a quantidade de sal que entra no tanque 2, ou seja, no nível Y. Só que entra no tanque 2 a mesma quantidade que sai do tanque 1, ou seja, 0,04 vezes X. Observe que o X já está aqui porque ele já foi conectado aqui por este link, né? Então, definimos, OK. A torneira de saída é um duplo clique aqui, né? Bom, aqui nós podemos pensar assim, ó, está saindo por essa torneira 30 litros por minuto e aqui 10 litros por minuto. Ou seja, ao todo está saindo, né, 40 litros 40 litros aqui, né? 40 de um total de 1.000, ou seja, 0,04. E este valor é 0,04 vezes Y, né? Por quê? Porque é proporcional à quantidade de sal que existe lá no tanque. E a quantidade de sal é exatamente representada por Y. Então, no final das contas, é 0,04Y. Aplica. Agora, vamos definir aqui essa saída, ah, que eu nomeei errado aqui, é DYDT. DYDT. Bom, retomando aqui, né? Vamos definir essa variável aqui. É exatamente entrada menos saída. Pronto. Aplico. O diagrama está completo. OK? Agora, para fins de exploração da atividade, você pode construir o gráfico, né, usando este recurso. Constrói aqui uma janela gráfica. Se for do interesse do leitor, pode construir uma tabela temporal aqui também, né? Se for o caso, se for do interesse. Lembrando que para adicionar as variáveis, basta dar um duplo clique nessa borda externa, vai abrir essa janela de diálogo, você vem em parâmetros, componente, na verdade é componente 1, aí você seleciona X e Y, ou seja, a quantidade de sal no tanque 1 e no tanque 2. Aqui é a mesma coisa, se for do seu interesse você pode fazer isso. Ahn, Depois executa aqui, né? Bom, pessoal, a ideia aqui era construir o diagrama, né, com o intuito de auxiliar nesse processo de simulação computacional. E agora, a partir disso, né, o leitor pode explorar cada item proposto lá na atividade, né, e ficamos por aqui.